Vamos lá, então? Ok. Vamos começar, então. Vou pedir o nosso amigo palmeirense, Lucas, para iniciar com a oração. Ora por nós aí, Lucas. Então vamos lá. Senhor meu Deus, eterno Pai, quero te louvar, quero te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporciona de estar juntamente, através dessa plataforma, aprendendo a tua palavra. Quero te agradecer pela vida de cada um dos alunos, agradeço ao Senhor pela vida do nosso professor Cleuber. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a sua proteção, peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nós, peço ao Senhor a sua iluminação, peço a Ti, Senhor Espírito Santo, que venha nos iluminar para que nós possamos compreender a Tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na última aula que a gente teve, né, basicamente há quase 3 semanas atrás, a gente tinha começado a falar que falaríamos a respeito do método histórico crítico de interpretação. Semana passada eu enviei um material de leitura do Augusto Nicodemos na plataforma. E quem fez a leitura daquele artigo? Eu fiz. Fez. Porque a nossa aula hoje vai ser com base naquele artigo. Eu fiz os slides com base naquele texto do Augusto Nicodemos, para a gente entender bem o que é o método histórico crítico. Ok? Eu enviei um PowerPoint no grupo e eu vou usar ele aqui também para a gente tirar algumas dúvidas, ok? Vocês têm liberdade de perguntar quando quiser. Do Augusto Nicodemos era um vídeo, não era leitura, né? Não, era dois. Eu mandei um vídeo e mandei também um texto. Só que eu mandei na plataforma, Cláudio. Ah, tá. Eu mandei os dois. Eu mandei o texto e o vídeo também no grupo. Depois, quando tiver tempo, você faz a leitura lá, ok? Ok. Tinha um texto e 4 perguntas, né, professor? Isso, 4 perguntas para responder, coisa muito simples. Quem fizer a leitura ou assistir aquele vídeo, consegue fazer. Certo. Essa Então, fala sobre o plano de fundo da origem do método histórico crítico de interpretação bíblica? Isso, e são as perguntas, né? Aham. Então, outra coisa, quem conseguiu fazer aquela leitura maior do apêndice 2 do livro Entendes o que Lês? Estou terminando ela aqui. Foi uma leitura mais puxada, mas uma leitura necessária para a gente entender o que é esse método histórico crítico. Porque, infelizmente, muitas literaturas que a gente tem em português, que são traduções, editadas pela Paulus, antiga Paulinas também editaram, a nova coleção bíblica, por exemplo, é um material que a base desse material é o método histórico crítico de interpretação da escritura. Muita gente usa esse material hoje ainda no seio da nossa igreja, no meio da igreja evangélica, e faz esse tipo de interpretação da escritura. Ah, ok. Podem, igual eu disse para vocês, que eu não estou com pressa de que vocês façam aquela leitura e me entreguem rapidamente. Eu dei um prazo para vocês fazerem uma leitura daquele texto com muita calma. Entendeu? Para montar todos os microfones, assim que eles for perguntando, só libera e pergunta. Tá. Vamos fazer o seguinte: vocês vão desligar os microfones e vão ligar só quando for fazer pergunta, tá ok? É porque o áudio está chegando aqui, está dando microfonia. Aí, quando for fazer alguma pergunta ou uma colocação, você liga o microfone e me interrompe e fala, ok? Então, vamos para o PowerPoint. Ok. Então, nós vamos estudar sobre o método histórico crítico de interpretação bíblica.
Eu vou fazer a leitura e vou Filho. explicar isso aí. Estão vendo aí? Presta um soninho daquele seu para eu poder. Ok. Em diversos aspectos, como qualquer método de interpretação, ele faz uso de alguns princípios e regras que são derivados do bom senso, da razão e da lógica, e que não são propriedade de nenhuma hermenêutica em particular. Contudo, o que ele tem de distintivo é seu débito para com as ideias do humanismo da Renascença, do deísmo inglês, do ceticismo francês e do iluminismo alemão no campo da teologia. Olha só, da Renascença, o método histórico crítico absorveu a ênfase no humano em detrimento do divino. Eu vou explicar isso aí mais para frente. Do ceticismo francês, a dúvida como pressuposto dogmático e metodológico. Do iluminismo, a razão em detrimento da revelação. Então, basicamente, esse método nasceu com a influência do humanismo da Renascença, do deísmo inglês, que foi, na verdade, o primeiro grupo, ou o primeiro conceito de teologia que aplicou esse método na íntegra, do ceticismo francês e do iluminismo alemão. Olha só a influência da Renascença no método histórico crítico. A Renascença, que havia antecedido a Reforma, direcionou a academia para as realidades terrenas, diminuindo a influência do referencial a Deus no ensino, na pesquisa e na reflexão. O apreço pela literatura clássica e pelas línguas originais, principalmente na Itália, que buscava recuperar as obras dos pensadores gregos, trouxe uma maior consciência da dimensão e condicionamento histórico dos escritos antigos, entre eles, os sagrados. Deixa eu admitir ela aqui. Okay. A ênfase à autonomia humana trouxe o desejo do livre pensar, sem as peias de influências externas, principalmente da igreja e da tradição. Esse espírito preparou o terreno. Aí. Esse espírito preparou o terreno dentro das universidades e seminários de toda a Europa para o surgimento de um método de interpretação da Bíblia que considerasse primariamente as implicações do contexto histórico e do próprio conceito de história e realidade dos antigos escritores sagrados, relegando a um papel secundário o seu caráter divino. Então, a ênfase do método histórico crítico sobre a influência da Renascença é que, na verdade, a Escritura era um livro humano. E que o divino, na verdade, aparecia quase que de forma alguma. A gente vai perceber isso aí quando a gente entrar na influência dos outros. Então, a influência básica da Renascença é que deu ênfase à condição humanista, a condição do homem, e a condição divina ela foi deixada de lado. Professor. Oi, fale. Tá dando uma pequena interferênciazinha aí. Tá ruim? Não, tá dando pra ouvir, mas tá dando interferênciazinha. Acho que alguém tá com o áudio ligado. É porque alguém ainda tá com o microfone aberto. Será que sou eu? Deixa para usar o microfone só quando for perguntar, ok? Essas interferências, elas dão por causa do microfone ligado. Ok, falta só você, Vanilde. E eu aqui também. Espera aí, que eu estou desligando. Tá, e quando for perguntar, liga de novo, ok? Então é eu que deixo o trem mudo ou ligo? Isso. Você desliga agora o Eu microfone. nem estou me achando aqui, uai. Para aí.
Calma aí que vai dar certo. Tudo é aprendizado. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Tô me achando, não? Toca na tela do celular. A senhora vai ver o microfone do lado esquerdo. Professor, o senhor como anfitrião consegue. Tá. Oi? O senhor como anfitrião também consegue. Colocar no mudo também. Já anotamos, já. Pronto, vamos lá. Isso, fechou o perfil. Você fechou o PowerPoint. Você fechou o PowerPoint. Não tem nada, não. Tá aqui, ó. Depois eu vou enviar para eles de novo. Você fechou a transmissão. Espera aí que estamos reorganizando aqui. Devagarzinho nós vamos chegando lá. Vou deixar eu dou aula por aqui, ó. Só pode mexer dentro da plataforma. Se você fechar de fora. Problemas técnicos aqui, mas estamos voltando. E aí, meu querido? Vai dar certo, professor. Fica na fé. Tá dando certo aqui de novo. Porque eu tinha fechado aqui. Olha. Não, vai dar certo. Deus é pai. Não é padrasto, né? É isso aí. Então, vamos lá. A gente falou sobre a influência da Renascença, né? A influência do deísmo no método histórico crítico. Todo mundo sabe o que é deísmo? Deísmo é algo que está bem pertinente na atualidade por causa da concepção de alguns teólogos aqui no Brasil. A religião resultante da simbiose, ou seja, da mistura de cristianismo e racionalismo, foi o deísmo, que pode ser definido como a crença racionalista em um Deus que criou o universo e, em seguida, deixou funcionando sozinho, de acordo com o princípio de causa e efeito, tornando um sistema blindado ao transcendente. Geralmente, a gente usa a figura do relógio para explicar o deísmo. É como se alguém tivesse criado o relógio, deu corda nele e pronto. Ele se vira sozinho. Então, a concepção deísta é que Deus apenas criou o universo, por causa dessa condição de princípio e causa e efeito, ele funciona sozinho. Então, olha só, desse ponto de vista, não se admitem crises. Não se pode admitir, por exemplo, que tenha havido uma queda histórica, conforme relatado em Gênesis. O universo hoje está em seu estado normal, em que sempre esteve desde que surgiu. Assim, a natureza torna-se numa fonte crucial, se não a mais confiável, para o conhecimento de Deus e para a formulação de padrões éticos. Agora, imagina você, que acredita que a Escritura é a palavra de Deus, é o livro inspirado por Deus. Como que você elimina da Escritura a condição da queda, que está relatada lá em Gênesis? Tem como você
conceber o cristianismo, entender o sacrifício do Calvário, sem considerar que a queda é de fato histórica? Então, essa concepção deísta, ela foi um problema, e ainda é, no meio teológico, e ela foi, na verdade, a primeira concepção teológica que admitiu o método histórico crítico. É claro que todo mundo que usa o método nem sempre está de acordo com o deísmo, mas esse grupo deísta de pensamento foi o primeiro grupo a introduzir basicamente esse método de interpretação em relação à escritura. Já agora, a influência do iluminismo no método histórico crítico. A prioridade que foi dada à razão humana durante aquele período teve impacto direto sobre a questão da autoridade religiosa. Essa prioridade ditava que a Bíblia deve ser tratada como qualquer outro livro. Uma frase que não precisa ser ofensiva pelo evangélico, desde que também haja reconhecimento de que a Bíblia é singularmente divina em sua origem e, portanto, deve ser tratada de modo diferente de qualquer outro livro. No que diz respeito à idade da razão, entretanto, tal qualificação era inaceitável, pois é óbvio que seria destrutiva para o princípio da autonomia humana. Da mesma forma, a crítica bíblica veio a significar não apenas a investigação científica dos documentos bíblicos, mas um método que pressupõe desde o começo o direito de o crítico julgar as verdades afirmadas na Bíblia. Assim, interpretar a Bíblia historicamente, por exemplo, significava quase que por definição admitir que ela tem contradições. Então, sob a influência do iluminismo, esse método começou a admitir contradições na Escritura, ou seja, admitir erros na Bíblia. Vou falar de todas elas, aí depois a gente abre para um bate-papo, tá bom? A influência do ceticismo no método histórico crítico. O ceticismo surgiu no século XVI, né? Basicamente na França. O ceticismo é a doutrina que ensina que o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na sua abdicação, por inata incapacidade, de uma compreensão metafísica religiosa ou absoluta do real. É a condição de não crer, né? Não crer no espiritual, no metafísico, naquilo que a ciência não tem como provar através de experimentos. Então, o benefício da dúvida, né? Põe dúvida em tudo. Esse é o fundamento que o método herdou do ceticismo. Agora, qual que é o ponto de partida do método histórico crítico? São vários. Há um complexo de fatores por detrás do método histórico crítico. Contudo, a sua inspiração e orientação doutrinária está suficientemente representada na afirmação dogmática de J. Solomon Sandler. A raiz de todos os males na teologia é usar os termos palavra de Deus e Escritura como se fossem idênticos. Essa distinção dogmática antecede o método. Por detrás dessa declaração está a compreensão doutrinária de que a Escritura contém erros e contradições, lado a lado com aquelas palavras que provêm de Deus, bem como todos os pressupostos racionalistas do iluminismo quanto à não possibilidade do sobrenatural na história. Partindo desses pressupostos teológicos, os críticos iluministas se engajaram na busca da palavra de Deus que estava dentro da Escritura, misturada com erros e contradições. Isso é interessante também, é um princípio da neo-ortodoxia, né? Como Karl Barth dizia,
que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, eles acreditavam que dentro da Bíblia tem a palavra de Deus. A Bíblia toda não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. É um absurdo, né? E qual que é o objetivo do método histórico crítico? Essa busca se tornou o objetivo do método histórico crítico, que busca tentar descobrir a palavra de Deus dentro da Escritura, que é fazer a separação entre as duas coisas, através da exegese científica e descobrir o cânon normativo dentro do cânon formal. A gente vai ter que entender bem o que é isso aí. Esse último consiste na coleção dos 66 livros que compõem a Bíblia e que formalmente são reconhecidos pela Igreja Antiga como a escritura da Igreja Cristã. Ou seja, o cânon formal é a Bíblia que você tem, os 66 livros. Para eles, o cânon normativo seriam as partes destes livros que são realmente a palavra de Deus. É chamado de normativo porque contém aquilo que é autoritativo para o cristão e para a igreja. A verdadeira palavra de Deus em meias palavras humanas. Então, tudo vai em torno dessa condição de tentar, segundo eles, descobrir o cânon dentro do cânon, ou seja, o cânon normativo dentro do cânon formal, ou descobrir o que é palavra de Deus dentro da Escritura ou dentro da Bíblia. E esse método, ele originou algumas críticas que são usadas por muitos até hoje na condição de questionar os textos bíblicos. Todas as críticas, faltam essa, e tem como objetivo encontrar o cânon normativo dentro do cânon formal. Crítica das fontes. Essa é a primeira das críticas que a gente precisa entender. Dedicou-se ao estudo dos diferentes componentes do texto bíblico. A crítica das fontes postula que as fontes literárias passaram por um considerável processo de edição. E olha o destaque: alteração, adição, omissão. Tais fontes representam tradições teológicas distintas e até conflitantes. Olha só que absurdo. Admitir que os textos, nas suas fontes, já foram alterados, tiveram adições e muitas coisas foram omitidas. A crítica da forma. O objetivo da crítica da forma é descobrir as formas originais dos textos bíblicos, ainda em sua fase oral de transmissão, antes de serem submetidos à escrita, como aparecem no cânon formal. É ainda identificar as alterações feitas nesta fase pelas comunidades que receberam essas tradições e que posteriormente os editaram e publicaram. Interessante que nesse quesito aí o Rudolf Bultmann e o discípulo dele, que escreveu também uma introdução ao Novo Testamento, acho que é Werner Kimmel, eles conjecturam que quem trouxe a mensagem, principalmente dos evangelhos, foi a comunidade primitiva, ou seja, o Jesus que nós conhecemos, segundo eles, é fruto da igreja. A igreja que produziu essa imagem de Jesus que a gente conhece. Então, eles admitem que houve, durante esse período da tradição, a comunidade ela fez com que o Jesus que a gente conhece hoje se tornasse esse Jesus que realizou milagres, um Jesus divino humano, mas que, na verdade, não passa de um Jesus histórico. Então, essa condição da crítica da forma, na visão desses dois, era conhecer verdadeiramente o querigma, a proclamação que a igreja fez a respeito de Jesus, sem essas adições, sem esses aumentos que foram feitos, para que a gente chegasse à condição de captar a mensagem real ou a forma real da mensagem que foi aplicada inicialmente. Um absurdo também. Crítica da redação. É lógico que os textos que foram preservados via oral e verbalmente chegou à condição de serem redigidos, serem escritos, né? Então, a crítica da redação, ela reza o seguinte: o critério usado por essa ferramenta crítica para separar a verdade do erro no cânon
formal é descobrir os materiais originais para em seguida expurgá-los das alterações feitas pelos redatores, quando editaram os textos sagrados na forma em que se encontram no cânon formal. Então, eles admitem, sim, que quando o texto foi escrito, havia uma fonte primária e que essa fonte, eles tiraram algumas questões essenciais, mas acrescentaram muitas coisas. E a descoberta para eles dos textos mais antigos e até originais, se necessário fosse, era para comparar com as versões mais modernas, mais novas, para excluir dessas versões aquilo que foi o acréscimo ou que foi a edição colocada. Então, o método histórico crítico, ele gerou essas três críticas: a crítica das fontes, a crítica da forma e a crítica da redação. E o interessante é que todas essas três visam encontrar, dentro dos 66 livros, que é o cânon formal, um cânon normativo. O problema é que eles não chegam a um consenso do que é esse cânon normativo. Ok? Vamos abrir para as nossas dúvidas, perguntas, para que a gente possa interagir. Mais um aqui, chegou. Está aberto para pergunta. Ok? Deixa eu pegar o meu aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Essa é a hora. E o link desse encontro nosso, ele vai estar na plataforma depois. Quem quiser rever depois esse nosso encontro, é só linkar lá. Eu vou disponibilizar mais tarde. Professor Cleuber. Pergunte. Grata. Aquelas questões que foram passadas pela plataforma sobre o que é crítica das fontes, crítica das formas, crítica da redação, dá para falar sobre a crítica da redação, crítica da forma e crítica das fontes. Essa aula de hoje é um resumo, então, do que o senhor mandou na aula passada sobre o dilema do método histórico crítico na interpretação bíblica? Isso mesmo. Você assistiu o vídeo ou leu o texto? Eu li, eu não sei se eu vi o vídeo. Eu imprimi o texto e eu li o texto. Em cima da leitura do texto, eu respondi as questões. Isso, mandei hoje para o senhor. Fazendo a leitura do texto é mais fácil de responder, mas aí também hoje nos slides eu fiz um resumo bem enxutinho do negócio, né? Mas vocês entenderam bem sob qual ponto de vista o método histórico crítico se apoia? Professor. Fale. Luiz. Esse método aí, que diz lá o livro, lá, né, o apêndice 2, que foi o método adotado pela academia, pelas escolas de teologia, agora dá para entender bem por que o pessoal tem receio da gente fazer teologia. Porque esse método aí afasta a gente da Bíblia, né? O problema, Luiz, é que esse método ele não é aplicado pela igreja que se mantém na linha ortodoxa, na linha conservadora, seja ela pentecostal ou de cunho tradicional. Mas aquela que acredita que a Bíblia é inerrante, que não admite erros na palavra de Deus. Os autógrafos da Escritura são inerrantes. A gente admite que existam erros de cópias, de manuscritos, mas nos autógrafos a gente não admite erro. Então, a visão ortodoxa não admite erro na escritura. Porém, muita gente, infelizmente,
no seio de várias igrejas, talvez, que a gente conheça, ainda usa esse método. Os católicos usam o método histórico crítico de interpretação. Existem muitos protestantes que usam o método histórico crítico de interpretação, mas a comunidade que está na linha da ortodoxia não admite erro nenhum na escritura, e nós não admitimos que exista esse cânon normativo, apenas o cânon formal, que é o cânon da escritura. Nós acreditamos que os 66 livros da escritura são divinamente inspirados por Deus. Ok? Ok. Professor, Fale. se esse método é usado por nós, qual o método que vai ser usado por nós? Nós usamos, a igreja, no geral, e a ortodoxia, usa um método histórico gramatical. Nós cremos nele. Está ouvindo bem? Gramatical. Gramatical. Sim, estou ouvindo. Histórico, gramatical. Nós vamos começar. E aí nós vamos começar a estudá-lo a partir da próxima aula. E a nossa intenção é chegar até o final do curso sabendo usar o método histórico gramatical. Certo. E mais uma pergunta. Sim. Qual é o método que os calvinistas utilizam? Histórico gramatical. Ah, sim. Tá Qual certo, é o obrigada. método que os arminianos usam? Comumente também. Então, eu suponho que é o histórico gramatical, né? Também, histórico gramatical. A condição do calvinismo e arminianismo é diferença de ponto de vista, mas os dois se valem do mesmo método de interpretação. Professor, Fale. nessa tarefa que está hoje lá na plataforma, lá da escola, esse último slide aqui, a gente poderia dar um Ctrl+C, Ctrl+V? Porque pergunta o que é crítica das fontes. E aqui, nesse último slide que o senhor citou aí, tem crítica das fontes. Não, o que eu fiz? Eu fiz um resumo daquele material. É lógico que eu condensei bem, né? Você podia fazer uma leitura lá mais profunda, né? E fazer o seu próprio comentário. Mas é por aí, é só isso mesmo. É para vocês conhecerem o método histórico crítico e saber que a crítica da fonte, a crítica da forma e a crítica da redação são implicações que nasceram a partir do método histórico crítico de interpretação. Eu vejo algo positivo nesse método. Porque ele despertou a ortodoxia, novamente, para a condição de interpretação da Escritura. Chegou numa condição muito formal, e esse método veio despertar a parte da igreja que, de fato, mantém a crença de que a Bíblia é um livro divino humano, que é a palavra de Deus. E nós fomos despertados por isso. Eu vejo essa condição de que foi uma contribuição para que a gente voltasse ao estudo das Escrituras Sagradas. Mas o método como aplicação, ele é inaplicável no nosso contexto. A não ser que alguém de vocês admita que a Bíblia tenha erros. Eu creio que isso não é verdade. É só conjecturando. Alguém aí crê que a Bíblia tenha erros? Não. Isso mesmo. Nós não admitimos erros na Escritura. Você não é o testemunho de Jeová, não? Quem quer testemunho de Jeová, moço? Sei lá, vai que tem um aí. Não, tem um adventista. Mas o adventista não admite. O adventista não admite erro nas Escrituras. Mais alguma colocação? Esse exercício, professor, a gente pode te mandar por e-mail, porque a plataforma lá é complicado. Realmente, a gente tem hora que acessa, consegue, outra hora não.
o TI está procurando melhorar essa condição, mas eu sempre pedi para que os exercícios fossem mandados no meu e-mail. Ok? Pode resolver sim e mandar no meu e-mail. Teve gente que já mandou, eu estou corrigindo aqui, vou mandar de volta a resposta com as correções, ok? Ok. Luiz. Lucas, cadê você, Lucas? Tem alguma dúvida, Lucas? Estou aqui, professor. Tem alguma Não dúvida? foi eu, Luiz. Quer fazer alguma colocação? Foi eu que falei. Não, tá tranquilo, ficou bem esclarecido. Tá pregando aí em Palmeiras já usando a hermenêutica? Uai, rapaz, eu comecei a pregar esses dias para trás aí, mas agora é só online, só nas lives. Agora fechou as igrejas. Eu tô assistindo suas lives e lendo os textos que você posta lá no seu Facebook. Ah, o senhor tá me vigiando lá, professor? Tô te vigiando. Tô vigiando todos vocês que eu tenho acesso pra gente conversar pessoalmente depois. Mas você tá indo bem. E aí, Rafael, e você, como é que você tá? E aí, professor, tô bem. Tá bem? Tá estudando? Tudo Fazendo bem, as tô lendo leituras? aqui, já te mando. Tô lendo aqui, já te mando as respostas aí. Vou ver se eu consigo fechar hoje. Tá ok. Yasmin, tá tudo tranquilo? Tudo. Eu queria fazer uma pergunta. Faça a pergunta. Que o senhor disse que a Bíblia não contém erros, certo? Ok. Eu entendo isso, que ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, então, enfim. Mas eu já ouvi sobre uma margem de, como que fala? Não sei se chega a ser um erro, mas as variantes. Em questão das cópias, que tem algumas passagens que tem de um número lá, de quantidade de pessoas que foram enviadas em tal passagem. Aí em uma tradução tá 70, eu acho, em outra tá 73 dos discípulos. Não sei se o senhor admite isso como um erro. Não, olha só. Que é. A gente admite que existem erros de cópias. E há uma disciplina específica, né, que é a crítica textual, que analisa as variantes textuais. Mas isso aí não fere a essência da escritura, não. De acordo com tantos documentos, mais de 5.000 cópias de manuscritos só do Novo Testamento, é uma discrepância mínima. Isso aí não fere. A gente vai falar disso nas próximas aulas com mais propriedade, mas isso não fere a essência da escritura, não. Esses erros de cópias. É aquilo que eu expliquei para vocês, a condição de manuscrito. Por exemplo, alguém escreve uma carta, eu até usei o exemplo, escreve para o Kleber. O Kleber copia a carta e envia para o Luiz. O Luiz copia também essa carta e esquece de pontuar algumas coisas, engole algumas palavras, coloca outras e passa para o Cláudio, por exemplo. O Cláudio pega essa carta, foi mais ou menos assim que aconteceu. A gente sabe que o ser humano às vezes erra. Então, erros de cópias a gente admite. Agora, erro nos autógrafos, não. Não seria a palavra de Deus. Admitir que o texto tivesse erros é a mesma coisa que admitir que não era a palavra de Deus. E, infelizmente, quem faz opção pelo método, na verdade, histórico-crítico, são essas pessoas que admitem erros na própria escritura. E que dentro da escritura, para eles, há um grupo de palavras que pode ser a palavra de Deus, mas que não toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente não admite isso, não. Entendi. Tá bom, obrigada. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Professor, o prazo para fazer o resumo do livro, Certo. O livro que o senhor passou para nós. O apêndice, qual é o prazo para o apêndice 2, né?
já era para estar entregando, mas olha só o que eu disse para vocês. Eu não sei como está funcionando isso aí. Vocês fazem quantas disciplinas? Vocês do primeiro período? 5. 5 disciplinas. 6. 6 com a sábado. Então, 6 disciplinas. 6 disciplinas. Todo mundo passa material, né? Todo mundo passa. Tá tudo atrasado. Então, o que eu estou dizendo? Por isso que eu disse para vocês que a minha intenção era que vocês fizessem uma leitura proveitosa e eu dei o máximo de prazo possível. Eu disse que o mais urgente possível vocês me entregassem esse resumo, que eu também preciso de corrigir, de analisar, para dar nota e devolver. Ok? Ok. Eu coloquei algumas observações para o senhor no e-mail que eu enviei, professor. Tá, assim que eu tiver corrigido, Silvânia, eu vou mandar de volta com a correção e as observações. Tá ok. Tá ok? Vou ficar no aguardo. Tá ok. Tá tudo tranquilo, Vânio? Entendeu direitinho? Sim, professor, tudo tranquilo. Hoje eu enviei o e-mail para o senhor e daquelas respostas do artigo que o senhor enviou para a gente fazer a leitura e o vídeo. Eu vi o vídeo e li o artigo e enviei para o senhor as respostas hoje aí. Mas tá tudo bem, tá tranquilo. E agora com essas explicações deu uma clareada bastante. Tá ok. Então acho que a gente pode encerrar, né? Podemos. Ok. Ok? Vou pedir para o homem dos números orar, encerrando a nossa reunião, e eu vou enviar o link dessa nossa reunião lá na plataforma. Depois vocês podem acessar de novo e rever tudo que a gente conversou hoje, tá bom? Professor, parabéns, viu? Muito proveitosa. Deus abençoe vocês pela paciência comigo aí, que eu estou aprendendo a mexer aqui também. Posso começar? Ô, Luiz, ora por nós depois. Luiz, dá uma ideia lá na faculdade para que os professores sigam aí o seu exemplo, a professora Jéssica, porque é só vocês dois que estão aí, viu? Não, mas a partir de agora, Cláudio, vai ser tudo desse jeito. Isso aí foi a força da reivindicação que vocês fizeram para a direção. Isso aí, quem tem todo o mérito são vocês. No caso, é só até o dia 19, depois normaliza, como é que vai ser? A gente está esperando a orientação da Secretaria da Saúde e da Educação juntas, né? Porque a faculdade tem que agir de acordo com a Secretaria da Educação. Assim que sair qualquer liminar falando do prazo estabelecido direitinho, vocês vão estar sabendo. Tá ok? Ok. Ok. Luiz, ore. Irmão dos números, do discipulado dinâmico, ore por nós, para Deus nos abençoar nessa noite. Oh, maravilha. Oh, Deus poderoso, Deus misericordioso, Senhor bondoso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos desse aqui hoje, Pai, de aprender um pouco mais aí da Tua palavra, aprender um pouco mais da escura desses métodos de interpretação, Senhor. A nossa mente, Senhor, ilumine, Senhor, com o Teu Espírito Santo, possamos usar todo esse aprendizado, né? Tudo isso, Senhor, no auxílio do nosso próximo, né, Senhor, na igreja e também na sociedade, Senhor. Abençoe cada um de nós, Senhor, que nós tenhamos uma noite de sono tranquila, restauradora, e que amanhã, Senhor, todos nós, né, possamos, né, fazer tudo que temos que fazer, protegidos por Ti, abençoados por Ti, Senhor. Abençoe também as nossas famílias, Senhor, cada um dos nossos familiares, cada um dos nossos irmãos. Proteja-nos, Senhor, dessa pandemia, Senhor. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas aí, Senhor, debaixo da Tua proteção. E abençoe, Senhor. Abençoe toda a sociedade, Pai. Ilumine, Senhor, também os cientistas, Pai amado, né? Amém. Todos esses que pesquisam aí,
para que encontre uma vacina, um remédio, e se for da tua vontade, Senhor, o Senhor mesmo intervenha e cura-nos, Senhor. Faça passar tudo isso, Pai. Abrevia esses momentos de sofrimento, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Até mais, até logo. A gente vai se falando pelo grupo, ok? Qualquer questão que ficou um pouco ainda obscura aí, temos o grupo lá para conversar. Vocês quase não estão falando no grupo? Nós estamos meio sem palavras. Então tá, boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada. Tchau.